A cidade em que cresci, no interior, era bastante bonita, para dizer o mínimo. Era composta principalmente por fazendas, igrejas abandonadas e casas antigas e desgastadas. As propriedades ao redor geralmente estavam sujeitas a impostos de propriedade muito altos, chegando a $1000 por ano, se não mais. A atmosfera era peculiar, com muitos personagens estranhos, e até mesmo nosso vizinho, embora amigável, tinha suas peculiaridades. Embora as condições não fossem ideais, as coisas melhoraram um pouco para minha família quando meus irmãos e eu ficamos mais velhos e começamos a trabalhar. Nessa época, aplicativos de namoro ainda não eram populares, mas há muitos anos atrás, combinei com uma garota chamada Kelly. Começamos a nos encontrar no final do verão e continuamos até setembro. Em outubro, estávamos em busca de um encontro barato e decidimos explorar uma área pouco conhecida. Dirigimos por uma estrada desolada, cercada por campos e terras agrícolas. De repente, avistamos um sinal para uma plantação de abóboras. Era simples, feito de uma placa de piquete, indicando a direção para o campo. Movidos pela curiosidade, decidimos explorar. Estacionamos próximo a uma casa e vimos um casal de idosos no deck dos fundos. Eles nos cumprimentaram calorosamente e disseram que poderíamos pegar quantas abóboras quiséssemos, de graça. Enquanto caminhávamos pelo campo, notamos que a neblina tornava difícil ver claramente. Encontramos algumas abóboras, mas muitas delas pareciam pequenas e pouco atraentes. De volta ao carro, notamos que o casal idoso não estava mais no deck. Preocupados, decidimos partir. No entanto, fomos surpreendidos por um homem de meia idade, aparentemente irritado, que apareceu gritando para pararmos. A confusão aumentou quando ele alegou que não havia nenhum casal idoso na propriedade. Ele agarrou a abóbora que tínhamos escolhido e ameaçou atirar em nós se voltássemos. A situação era estranha e desconcertante. Ficamos pensando se o casal mais velho era real ou se tudo não passava de uma fachada. Mesmo quando meus irmãos visitaram o local mais tarde, o homem afirmou morar sozinho, deixando-nos perplexos sobre a verdadeira natureza daquele encontro inusitado. Era o final de outubro quando acordei com uma chamada do meu amigo Connor, um dos meus melhores amigos. Ele me perguntou se eu estaria disposto a ir até a casa dele mais tarde naquele sábado à tarde. Na época, eu estava no ensino médio e costumava passar a maior parte dos meus fins de semana com amigos. Os pais de Connor estavam fora da cidade, e ele estava em casa com uma de suas irmãs mais velhas, Chantel. Ele me convidou para uma festa em seu bairro, onde muitos colegas da escola estariam presentes. Inicialmente hesitei, mas acabei concordando em ir, pois não tinha compromissos de trabalho naquele momento. Ao chegar à casa de Connor, jogamos Call of Duty no sofá da sala por algumas horas, discutindo sobre esportes escolares, garotas e outros tópicos do nosso interesse na época. Mais tarde, Connor sugeriu irmos a uma festa de Halloween em seu bairro. Ao chegar à festa, que estava acontecendo em uma casa decorada para o Halloween, fui envolvido pela música alta e pela agitação de dezenas de colegas de escola. Passei algum tempo conversando e participando das atividades da festa. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a me sentir cansado e fora de sintonia com o ambiente. Percebi que era hora de ir para casa e descansar um pouco. Procurei por Connor, que estava flertando com uma garota na cozinha. Perguntei a ele se seria legal eu voltar para a casa dele e dormir, e ele concordou, decidindo ficar mais um pouco na festa. Antes de sair, uma garota pediu para eu pegar algumas bebidas no porão, concordei em fazê-lo. Ao descer as escadas mal iluminadas, tropecei e caí na geladeira. Fui surpreendido por um homem de meia idade, usando uma fantasia de capa preta, que tentou me assustar dizendo "bu". A troca foi estranha,
e eu me apressei em pegar as bebidas, sentindo-me desconfortável com a situação. Ao voltar para a festa, deixei o homem para trás. Quando cheguei à casa de Connor, estava escuro, indicando que eu estava sozinho em casa. Entrei silenciosamente e fui direto para o porão para dormir. Após alguns minutos, fui acordado por um barulho alto vindo de cima. Ouvi tábuas do chão rangendo como se alguém estivesse caminhando. Perguntei a Connor se estava em casa, mas não obtive resposta. A sensação de desconforto aumentou quando ouvi passos descendo as escadas. Ao olhar na direção da escada, vi o homem da festa parado lá, iluminado pela luz. Tentei não fazer barulho e rezava para que ele fosse embora. Após alguns momentos, ele se virou e saiu silenciosamente. Peguei meu telefone e liguei para o 911, explicando a situação. A polícia chegou e prendeu o homem, que estava escondido debaixo da cama de Chantel. Ela havia chegado em casa e estava prestes a dormir quando ouviu a polícia bater na porta. A situação foi desconcertante, pois o homem me seguiu até em casa. Os policiais, ao revisarem as câmeras dos vizinhos, confirmaram que o homem me seguirá e, depois, se voltará para Chantel. Fiquei aliviado por ter agido rapidamente, mesmo que a experiência fosse estranha e desconcertante. Estávamos no meio de outubro, com as folhas começando a cair e pintar os arredores com uma mistura encantadora de laranja e amarelo. Minha esposa, Courtney, e eu, um casal gay casado há 2 anos, decidimos aproveitar o esplendor da folhagem de outono nas montanhas Catskill, em Nova York. Sendo entusiastas de caminhadas, escolhemos Overlook Mountain como destino e reservamos um Airbnb na região. O proprietário do Airbnb, Kate, uma mulher encantadora na faixa dos 50 ou 60 anos, facilitou muito a nossa estadia. A casa era rústica e acolhedora, com paredes e pisos de madeira, tapetes vibrantes para cobrir o chão. Cercada por bosques em todas as direções, a propriedade incluía um galpão convertido em um pequeno clube com mesa de sinuca e alvo de dardos. Partimos para a trilha do Overlook Mountain. Durante a caminhada, encontramos algumas pessoas ao redor. Sentamos em uma pedra com vista para um penhasco, apreciando a vista. Em certo momento, ouvimos passos e nos deparamos com Melinda, uma mulher de aproximadamente 55 anos, que parecia observar-nos. Iniciamos uma conversa casual, compartilhando informações sobre a área. Ao descermos, percebemos que Melinda também estava seguindo o mesmo caminho, mantendo certa distância. Isso nos deixou desconfortáveis, então decidimos esperar para ver se ela continuaria descendo. Ela eventualmente seguiu seu caminho, e nós continuamos até o estacionamento. Naquela noite, retornamos ao Airbnb e decidimos assistir a um filme. No entanto, fomos interrompidos por batidas na porta. Estar no meio da floresta, isso nos causou preocupação. Após as batidas, ouvimos alguém tentando levantar a janela. Ao verificar com Kate, a dona da propriedade, descobrimos que ela não estava na porta e nos aconselhou a não abrir. A situação ficou ainda mais desconcertante quando uma voz feminina pediu ajuda do lado de fora. Optamos por não abrir a porta, pois algo parecia estranho. Chamamos a polícia, e durante a espera, mais batidas ocorreram, seguidas por tentativas de levantar a janela. Concluímos que poderia estar relacionado à mulher estranha da trilha. Finalmente, os policiais chegaram, e a situação se acalmou. Decidimos não ficar mais naquela noite e cancelamos o restante da estadia. Com a ajuda da polícia, fomos levados a um motel próximo. Posteriormente, especulamos que poderíamos ter sido alvos de um grupo procurando vítimas fáceis, possivelmente usando Melinda como observadora para ganhar nossa confiança. Desde então, passamos a levar spray de pimenta conosco como medida de segurança em futuras aventuras.